Olá, me chamo Lucas Pinheiro Lopes. Sou mestrando do PPG-Com UERJ e este é um trabalho realizado para a disciplina da professora doutora Rosângela Malaquias. A disciplina tem o título Tópicos Especiais em Tecnologia da Comunicação 2, Comunicação, Interseccionalidades e Antirracismo. O trabalho desta disciplina tem como objetivo dar visibilidade a trabalhos realizados e elaborados por mulheres, que nem sempre conseguem ser propagados e conhecidos. Este podcast busca explorar o conceito de liderança feminina, investigando se as entrevistadas se percebem como líderes, como definem liderança e quais são suas visões de mundo para o futuro. Na sequência, o ouvinte conhecerá Lúcia Lino e Nathalie de Deus, que compartilharão seus relatos e experiências sobre liderança. Ao final, retorno para articular as falas das entrevistadas com os pensamentos de autoras selecionadas. As referências bibliográficas utilizadas para fundamentar este podcast estão disponíveis na descrição desse trabalho. Obrigado por estar assistindo e tenha um bom podcast. Meu nome é Lúcia Alves da Silva Lino, mas eu costumo assinar atualmente, e já há algum tempo, como Lúcia Lino. Eu sou formada em Biblioteconomia e Documentação pela Unirio. Eu já sou uma bibliotecária aposentada desde 2019. Eu trabalhei 32 anos no Museu de Astronomia e Ciências Afins, que é um instituto de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E também eu sou contadora de histórias, que é um dom que eu tenho desde jovem e que agora não, já há alguns anos, principalmente depois que eu me aposentei, eu investi muito nessa atividade, porque é algo que me faz muito feliz. Além disso, depois que eu me aposentei, alguns anos, depois eu recebi um convite do Pedro do Livro, o nome dele na verdade é Pedro Gerolimic, para criarmos uma biblioteca comunitária em Anchieta. E em junho de 2022 foi inaugurada essa biblioteca comunitária lá em Anchieta. No início, eu realmente atuei como bibliotecária, organizando o acervo, junto com uma equipe, que a gente tem lá até hoje, que hoje tem uma equipe maior. Mas com o passar do tempo, devido a algumas questões familiares, saúde da minha mãe, saúde da minha sogra, a distância da minha filha, eu hoje em dia não atuo mais como bibliotecária da Casa Amarela. Eu atuo num projeto social, que é um projeto lá com as mulheres, chamado Quinta Delas, e também atuo ajudando a escrever projetos para conseguir verba. Eu não atuo mais indo lá com frequência organizando o acervo. Agora tem uma outra pessoa que está fazendo esse trabalho. Durante a minha trajetória profissional no Museu de Astronomia, eu atuei como bibliotecária, eu fui coordenadora da área de documentação e arquivo, que compreendia a biblioteca, o arquivo de história da ciência e o laboratório de conservação e restauração de papel. Também, durante a minha trajetória no museu, eu fui chefe da biblioteca há alguns anos. Depois passaram-se os anos, eu fui assessora da direção por algum tempo e no final da minha trajetória eu voltei para a biblioteca e terminei minha trajetória no museu como atuando na biblioteca do Museu de Astronomia, que o nome da biblioteca é Biblioteca Henrique Moriz. Eu me chamo Nathalie, eu tenho 34 anos, trabalho com audiovisual, ou pelo menos estou no audiovisual há 8 anos. Compõe um coletivo de audiovisual formado por artistas negros há 8 anos, que é o coletivo Cianda. Sou graduada em antropologia
pela UF, participei do movimento negro da faculdade durante o período que eu estudei lá. Entrei em 2011. Depois, saindo da faculdade, eu fui fazer mestrado em relações étnico-raciais, né? Esse tema do meu mestrado foi a relação do cinema negro com as religiões de matriz africana. Já trabalhei profissionalmente com audiovisual, já fui assistente de roteiro de uma série da Rede Globo, já trabalhei como assistente de curadoria no Festival Grande, tem aqui em São Paulo, na verdade, e já fiz várias outras funções em curtas-metragens também. Atualmente eu trabalho auxiliando na gestão de um museu aqui no Rio, que é o Museu de História e Cultura Afro-Brasileira. Eu sou da equipe, né? Sou assistente da diretora do museu, também trabalho no educativo do museu também. Em 2019, eu dirigi o meu primeiro curta-metragem, chamado Manga com Leite, e ele participou de alguns festivais de cinema. Depois desse trabalho, eu falei, eu acho que eu quero estudar mais, né? Buscar mais conhecimento técnico. Estou nesse processo até hoje. Eu tenho um projeto de longa-metragem, comecei a escrever em 2021, né? Desde então, ele participou de alguns laboratórios de cinema. Participou do Lanani, que é o Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas da Globo e da FLUP. Participou do Visões Periféricas. Participou do Sesc Argumenta e do Fix Lab também. É um projeto meu que está em desenvolvimento. Vou falar um pouco do meu coletivo Se Anda, porque eu não sei se ficou muito claro, assim, eu falei muito rápido dele, ele é muito importante para mim. O coletivo Se Anda é um coletivo de audiovisual formado por pessoas negras. Hoje, aproximadamente, são 10 pessoas que formam um coletivo, entre roteiristas, diretores, atores, cenógrafos e por aí vai. A gente começou em 2016, participando de um festival aqui no Rio chamado 72 Horas, que era um festival que a gente tinha que fazer um filme em 3 dias. Meu irmão tinha uma câmera, ele falou, vamos fazer, a gente chamou uma galera, filmamos tudo naquele dia, e aí, a partir daí, a gente não parou mais, né, de fazer filmes, assim. Eu não sei dizer quantos filmes são do Se Anda até agora, mas imagino que uns 10, todos curtas-metragens, obviamente. Eu dirigi escrevi esse que eu dirigi e mais um outro. E é isso, assim, a gente tem em mente que é uma plataforma importante, assim, pra gente contar também nossas histórias, né? Quanto mais pessoas negras contando histórias, a gente vai ter mais diversidade dentro do que a gente propõe a chamar de cinema negro também, né? Que é isso, o cinema negro não é um gênero, é um posicionamento político dentro do cinema que você faz. Então, o cinema negro pode ser terror, pode ser, sei lá, suspense, comédia romântica, que seja. Pode ser outra coisa também que a gente não sabe nomear. Mas ele também precisa fomentar essa diversidade, né? É importante. Eu me considero uma líder, porque eu acredito que líder é aquela pessoa que está diante de um grupo, ela vê a potencialidade de cada pessoa e se propõe a desenvolver um trabalho com aquelas potencialidades. Eu acredito que não adianta você querer do outro que o outro não pode dar. Então, aquele ser humano ali é bom em quê? Ele faz bem o quê? Então, ele pode contribuir isso. Esse é bom, esse é bom. Esse aqui, ele é bom, mas ele precisa de uma capacitação. Então, isso, eu, quando trabalhei no museu, eu via muito isso. Fulano gosta disso. Eu acho que era legal investir nessa pessoa para ela poder
se especializar mais, ela gosta disso, então é esse o caminho. Então, eu acredito nisso, eu acredito que eu sou uma líder porque por onde eu passei, eu fui fazendo isso. Eu fui unindo equipes e realizando coisas. Não, não me vejo como uma liderança. Eu não saberia, assim, achar um sentido em eu mesma dizer isso, assim, porque a liderança ela é dada pelos outros, né? É um reconhecimento coletivo sobre algo que você fez em prol de uma causa, ou, enfim, dessas pessoas. Tudo que eu fiz na minha vida, da militância, o relacionado ao audiovisual, sempre foi tudo muito coletivo, né? A gente sempre partilhou muito essa questão, de modo que é muito difícil me destacar ou destacar uma pessoa desse processo e considerar essa pessoa líder, né? Eu não saberia dizer, assim, né? Na verdade, eu estou dizendo que não. Eu me vejo como parte de um todo, assim, né? Do que como um líder. Eu acho que liderança é isso, é você diante de um grupo, diante de pessoas, quando te dão uma tarefa, você unir aquelas pessoas para que você realize aquela atividade, aquela missão, seja lá o que for. Mas para você fazer qualquer coisa e bem, você tem que primeiro unir as pessoas em torno de um objetivo e ver o que cada um pode contribuir. Liderança, para mim, é alguém que é capaz de cativar as pessoas em prol de um objetivo comum, né? E que, de fato, tenha a intenção mesmo de coletivizar essas conquistas, né? Um líder é alguém que genuinamente assume o compromisso com a população que ele cativou, com as pessoas que ele cativou. Uma coisa que eu esqueci de falar foi que eu fui presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia do Rio de Janeiro. O que foi uma inovação quando eu entrei? A gente colocou a biblioteconomia na rua. Então, no dia 12 de março é o dia do bibliotecário. Nós colocamos na Cinelândia várias entidades de biblioteconomia, distribuímos livros, fizemos contação de histórias, fizemos várias coisas. E o prédio do conselho fica ali em frente, no 177 da Cinelândia. Então foi uma novidade, porque as pessoas, tinha gente que passava lá e falava, Bíblia o quê? E foi uma inovação, a gente colocar o profissional na rua, porque se você sabe que as pessoas não conhecem bem a sua profissão, o que você faz? É a música, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. Então, eu lembrei disso aqui agora e acho que é importante, né? Uma coisa que eu acho legal contar, eu fui para esse movimento lá das mulheres e me propuseram que a gente escrevesse um livro sobre as mulheres de Anchieta. Quando eu cheguei lá para propor isso para as mulheres, no início foi assim, as pessoas achavam que eu era um ET. E eu mostrei para as pessoas que cada um tinha a sua história, mostrei a teoria da Conceição Evaristo da escrevivência, comecei a animar as pessoas, e no dia 29 de outubro a gente lançou o livro, né, com a história de 29 mulheres contando a história de cada uma. E cada uma era uma flor e tal. Isso que está faltando, né? Foi um pouco o que eu tento fazer lá na Biblioteca Casa Amarela, mesmo não estando tão perto. Então, o que eu observei daquelas mulheres, né? Eu observei que aquelas mulheres queriam voz. Muitas chegavam lá com caso de violência e tal, que não percebiam a sua potencialidade. Com as oficinas que a gente andou fazendo lá, gente que a gente trouxe para falar,
Várias conseguem hoje fazer coisas, vender essas coisas, ter um pouco de independência. Então, o que eu sonho para a sociedade é uma sociedade que enxergue um pouco isso, que enxergue que não adianta a gente estar lutando separado, cada um olhando para o seu umbigo, que enquanto a gente não juntar essas vontades e a gente ir lutando junto e enxergando o papel de cada um, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a sociedade que eu sonho é uma sociedade que a gente possa enxergar isso, que é unindo, né? E olhar para um objetivo e a gente ir junto. Eu penso no mundo. A gente fala muito em intolerância, fala em intolerância religiosa, né? Como se a gente devesse se reivindicar, ser tolerado. Mas eu não quero ser tolerado, eu quero ser aceito, eu quero existir por completo, né? E existir para além do olhar que me aprisiona, assim. Penso num mundo em que pessoas como eu, né, todas as pessoas tenham oportunidades iguais, né? Possam falar, possam escrever, possam viver da arte ou de outras coisas também. Que o tempo dessas pessoas também não seja devorado, né, por essa lógica capitalista que rouba, né? Rouba o tempo, rouba o nosso tempo com a família, rouba o tempo que a gente deveria estar, sei lá, estudando, se divertindo ou simplesmente não fazendo nada, né? Isso também é algo honesto a se fazer, nada. Eu penso que a gente escape, né? Agora falando especificamente do audiovisual ou das histórias que a gente quer criar, mas que a gente escape, consiga escapar desses estereótipos, né? De que eles fazem da gente diretamente, mas também que a gente consiga escapar dos estereótipos que a gente é obrigado a criar para poder responder, né? Ao que eles fazem da gente. E às vezes a gente não percebe. E muitas das vezes a gente está muito ocupado respondendo a eles, e o tempo que ele está respondendo a eles, a gente não está efetivamente criando coisas interessantes para a gente e para a nossa coletividade, né? A partir do que foi dito por Lúcia e Nathalie, é possível ver na prática o pensamento de diferentes autoras. Lúcia apresenta o conceito da escrevivência de Conceição Evaristo, e Nathalie apresenta um pensamento de Toni Morrison sobre a crueldade do racismo. As entrevistadas reconhecem que mulheres e pessoas negras estão em um processo de reconquista dos espaços que lhes foram historicamente negados. Bell Hooks relata como o cinema e a televisão, e acredito que podemos incluir literatura nesse pensamento, são importantes para apresentar o racismo a pessoas marginalizadas, já que vivem em ambientes segregados racialmente. Hooks ainda expõe como as narrativas realizadas pelo dominante funcionam somente quando o marginalizado acredita no que essas narrativas estereotipadas dizem sobre eles. Sueli Carneiro e Márcia Tiburi demonstram como os pensamentos das pessoas marginalizadas são assassinados pelo poder dominante, definido pelo homem branco europeu. O epistemicídio de Carneiro entende como o dominante atua para deslegitimar qualquer forma de produção de cultura, educação e intelecto do povo negro, destruindo sua autoestima no processo. Tiburi complementa o epistemicídio de Carneiro ao abordar a forma que o homem destrói qualquer produção feminina com a misoginia. Para concluir, Grada Quilombo, ao elencar as formas de racismo que existem, reforça como o racismo funciona para justificar e legitimar a exclusão de outras ou outros raciais de certos direitos. Após a reflexão dessas autoras, percebemos como os desejos de Lúcia e Nathalie dialogam com seus pensamentos. Lúcia, ao realizar um livro com diferentes mulheres e mostrar que suas histórias merecem ser contadas, e Nathalie, ao realizar seus filmes e relatar o sonho do cinema negro, feito e idealizado por pessoas negras, mostra como esses espaços estão sendo reivindicados.